Vem cá. Vamos conversar ao vivo agora com o irmão do jovem que foi envenenado por chumbinho. Gente, atenção porque eu tenho uma notícia nova. Vamos lá. Você que está acompanhando a gente, esse aqui é o Marcos. Obrigado, viu, Marcos? Eu quero compartilhar essa notícia já porque São Paulo e o Brasil acompanham esse drama. E, Marcos, eu quero que você saiba que está todo mundo torcendo por sua família, tá? Nós temos um desejo muito forte, mas muito forte mesmo, de que o Lucas saia do hospital. Eu vi uma entrevista que você deu que eu achei linda essa entrevista. Você falou o seguinte, olha, eu como irmão, eu sempre vou acreditar na melhora do meu irmão. Eu sempre vou pensar positivo. E o Lucas vai sair de lá. E você falou com tanta força, rapaz, que o teu irmão vai sair de lá, que todo mundo começou a acreditar nisso. E veja bem, depois que você falou isso com tanta força, o teu irmão melhorou no hospital, rapaz? Melhorou. Ontem a gente foi lá no hospital e meu irmão, 17 anos, que mora com ele lá, né? Tava doido pra ver ele, que ele não tinha conseguido visitar ainda. Aí ele entrou e o batimento do Lucas tava ali em 80. Aí meu irmão começou a conversar com ele, trocar ideia com ele, falar sobre o carro que eles têm, o Fusca. E nisso o batimento do Lucas começou a dar uma resposta, começou a saltar para 88 e começou a acelerar. Aí isso foi dando indícios que ele tá melhorando, conversamos com os médicos, a sedação do Lucas foi retirada. Então, ou seja, o Lucas agora ele pode acordar a qualquer momento, como os médicos falaram, ou pode levar um tempo por causa dos medicamentos que ele estava tomando. Mas agora depende mais do Lucas. Ele está mais dependendo tanto de aparelho não para respirar, e nem só dos medicamentos mesmo, só para manter ali, porque ele está fazendo hemodiálise e tudo. Mas o Lucas agora ele está bem fora de correr algum tipo de perigo. Tá mais por ele mesmo agora sair dessa situação. É mais a força dele agora. Pois é, se os medicamentos foram retirados, ele agora vai sair da sedação. O próximo passo é o Lucas acordar. E é interessante que teu irmão fique lá e converse com ele, porque aí o Lucas ele começa a lembrar, ele começa a ter consciência. A consciência vem aos poucos. Depois que você tira a sedação, a medicina explica que a consciência é um processo. Para uns demora mais, para outros demora menos. E você falou de uma outra coisa, que o teu irmão sempre teve muita vontade de viver, né? Ele nunca se entregou para nada, muito pelo contrário, ele sempre foi um grande batalhador. Sim. É isso, né? Sim, sim. O Lucas, ele sempre foi esse menino guerreiro desde pequeno, né? Sempre trabalhou, sim. Ele sempre trabalhou muito, sempre focou em casa. Então, ele é um menino alegre. Ele literalmente gosta de viver a vida. Tem a foto dele em cima do Fusca, viajando, que ele foi daqui para Minas, viajando nesse Fusca dele, curtindo cada paisagem, curtindo cada momento. E é um menino que ele gosta de estar vivo. Vocês já estão fazendo planos para a recuperação dele, para a volta para casa? Como é que vai ser depois que ele sair do hospital? Não entendi. Consegui escutar. Vocês já estão fazendo planos? Acho que passou um carro rapidinho aí, né? Eu vou repetir. Vocês já estão fazendo planos porque ele vai sair do hospital. Como é que vai ser a volta depois disso? Vocês sabem? Vai para casa onde ele morava? Como é que vai ser? Sim, não. A gente já está fazendo alguns planos já. Ele já vai começar a morar para cá com a gente, mais para perto dos irmãos, que ele morava um pouco longe da gente. Então já vai estar morando para cá e com certeza aquele churrasco vai acontecer quando ele sair do hospital. Isso aí não tenha dúvidas. Ô Marcos, eu quero falar de uma outra coisa que eu sei que incomoda também o teu coração, porque agora é aquele assunto que você teve que ter muita coragem para chegar e abordar, que é sobre o seu padrasto. Eu lembro que quando você foi à delegacia, você foi indignado para falar o seguinte, olha, o meu padrasto não é a pessoa que ele está pintando por aí. Ele está dizendo uma coisa, mas na verdade nós conhecemos a real identidade dele. E foi aí que a delegada que investiga o caso, ela acabou virando a chave, porque a própria delegada disse, olha, eu estava investigando a tia do Lucas, a tia por consideração, mas quando os irmãos chegaram aqui e me deram informações sobre o padrasto, eu comecei a investigar o padrasto. E foi por causa do depoimento de vocês que a delegada ontem conseguiu colocar o teu padrasto na cadeia. Como é que foi para vocês ver a prisão desse homem? Pra gente foi uma questão de alívio, né? Porque eu falo por mim, né? A própria irmã dele já estava com medo dele estando solto por aí, né? E se ele foi capaz de envenenar meu irmão, se ele é capaz de fazer tudo o que ele fez, eu não duvido dos limites de onde ele poderia ter chegado. E ver ele sendo preso, ver ele pagando por aquilo que ele fez pro meu irmão, isso aí é uma sensação de alívio, né? De justiça cumprida para com o Lucas. Que tipo de sentimento você acha que o teu padrasto tinha ou tem pelo Lucas?
É um sentimento de obsessão mesmo, né? Eu ouvi algumas pessoas falando que ele amava o Lucas, que ele tinha um relacionamento com o Lucas. Ele não tinha... o que ele tinha pelo Lucas era obsessão, né? É que meus irmãos, como foi ficando maior de idade, foi saindo de casa, então ele foi percebendo que estava perdendo aqueles que ele achava que amava, né? Mas era uma obsessão mesmo que ele tinha pelo Lucas. Que tipo de obsessão é essa? Porque ele não chamava o Lucas de filho ou chamava? Sim, ele falava filho, chamava de filho e tudo, mas ele tinha uma obsessão de apego mesmo, sabe, bem, é meu. Ele não queria perder o Lucas pra nada, ele queria que o Lucas ficasse ali na vida toda com ele, debaixo dele, fazendo as coisas que ele pedia, como dentro de casa, não queria que o Lucas vivesse a vida dele. Então ele é um dominador. Nós temos muitas pessoas com essa característica que elas acabam escravizando todo mundo, sabe? É como se a família inteira, os amigos, o trabalho, todo mundo tivesse que ficar embaixo das asas. E a pessoa fica lá no trono, ela que dá as ordens, ela que dita as regras. E essas pessoas são tóxicas porque elas demoram para ser desmascaradas, né? As pessoas ficam ali controlando a vida de todo mundo. E quando quem está sendo dominado percebe, às vezes já é tarde demais, você perdeu boa parte da sua vida. Os seus outros irmãos sentem o mesmo do que você está falando agora? Eles também viam o seu padrasto como um dominador? Sim. Entre os irmãos o sentimento é o mesmo em relação a ele, que ele era esse dominador, que ele era esse cara possessivo, que ele era esse cara querendo manipular a situação o tempo todo a favor dele, nem que para isso precisasse chorar, sair no chão, espernear. Então ele sabia muito bem como fazer as coisas. Ele tem a cara de bobinho, mas ele é um cara muito sagaz, ele é muito inteligente naquilo que ele sabe fazer, entendeu? O Renato Lombardi quer fazer uma pergunta. Antes, só, Lombardi, me desculpa. Só para aproveitar esse mesmo gancho que você está falando, tudo bem, vocês perceberam isso, mas você também usou uma expressão ontem dizendo que a sua mãe, ela era extremamente submissa ao seu padrasto. Por que você acha isso? Por que ela aceitava, então, tudo que o seu padrasto fazia para a família? Por que ela aceita isso? Ela sofria ameaças sobre ele, né? Então ele usava muito do psicológico aqui com a minha mãe, também com meus irmãos também, né? Igual eu vi algumas pessoas falando, por que ela não falou antes, se ela sabia? É a mesma coisa que para os meus irmãos, né? Eles levaram anos depois do abuso, né, para contar aquilo que eles sofriam dentro de casa, né? Porque eu acredito que não é fácil para ninguém, como não foi fácil para eles contar isso, ainda mais em rede assim nacional para todo mundo, mas sofria muito psicológico, né? Muito abalado. Ele ameaçava muito, inclusive ele fez ameaças falando que ele pode ser preso, mas quando sair, aqueles que colocaram ele dentro da prisão vão pagar, falando que ele vai, mas ele não vai sozinho, ele vai arrastar alguém. Então ele sempre foi muito esse tipo de cara. Mas para os meus irmãos, por um momento, quando eles eram pequenos, achavam que aquilo ali era uma proteção, que era um cuidado, e não viam como esse cara estava tentando manipular toda uma situação. Eu já fiz muitas matérias sobre isso e eu já vi o seguinte, que pessoas dominadas, muitas vezes só com terapia ou com algum tipo de auxílio de alguém de fora, para conseguir enxergar e encontrar força para sair desse caminho, né? Lombardi. Ô Marcos, muitas pessoas me perguntam nas redes sociais, inclusive, o que o Passaia primeiro acabou de dizer, exatamente essa, entre aspas, passividade da sua mãe diante desses problemas todos, que um dos seus irmãos contou aqui no dia em que ele tinha 14 anos, ele foi embora de casa. Ao mesmo tempo, queria perguntar para você, como muita gente me pergunta, e eu não sabia a resposta, quem sabe você possa dar agora. E o seu pai? E o pai de todos vocês, o pai biológico? Onde anda? Então, quando eu tinha 9 anos, o meu pai, ele faleceu, né? Aí minha mãe tinha 3 filhos, ela conheceu o pai dos meus outros irmãos, que são... Aí ela teve mais 4 filhos com esse rapaz, aí ao todo somos em 7, só que ele também acabou falecendo com um tempo, e com esse atual dela, ela nunca teve filho com ele, entendeu? É só os filhos que, quando ele chegou, ela já tinha 5 filhos que moravam com ela ainda, aí ele meio que assumiu esses filhos e viveu com ela até hoje. Ô Marcos, eu vou te parabenizar pelo seguinte, porque você teve uma postura muito bonita, que foi a de defender a sua mãe, sabe por quê? Só quem está vivendo, né, dentro sabe de todas as dores. E eu começo a juntar as peças aqui, eu imagino o seguinte, agora eu estou tentando entrar na cabeça dessa mulher, porque a coisa mais fácil que tem, gente, é jogar pedra. Você já ouviu falar que o ódio muitas vezes provoca prazer? É o amor que exige um pouco de desprendimento, um pouco não, desprendimento total.
O amor exige cuidado, exige esforço. Já o ódio dá prazer, porque a pessoa que xinga, que julga, ela sente prazer no que ela escreve. Ela vai nas redes sociais e começa a falar, mas essa mulher que as pessoas estão acusando, ela infelizmente é viúva 2 vezes, olha o sofrimento dela, viúva 2 vezes, 7 filhos para cuidar, e de repente ela encontra um homem que é dominador, mas era um homem que estava com ela, que ajudava a pagar as contas, e um homem que, bem ou mal, estava ajudando a criar os filhos. Então tem que compreender a tua mãe que ela foi uma baita de uma guerreira, né? Ela fez o pouco que ela podia, ou muito. Sim, sim. Sim. O pessoal me vê assim falando, ele é filho, ele vai tender a defender a mãe, mas a gente não pode ser imparcial. Se eu falo assim, se minha mãe realmente tivesse envolvimento com alguma coisa, para mim ela teria que pagar, porque é meu irmão que está no hospital, mas conhecendo o coração da minha mãe, das irmãs dela, era a única que nunca teve leitura, minha mãe não tem leitura de nada, minha mãe infelizmente não sabe, para conversar com ela pelo WhatsApp é só em áudio que a gente consegue conversar com ela, então ele meio que aproveitou sim, com certeza, dessa situação, dessa debilidade até da minha mãe assim, então aí é complicado, é fácil eu chegar aqui e falar, fulano, Betano, sem saber a fundo, sem viver. Eu vi algumas pessoas criando vídeos, xingando minha mãe, envolvendo a gente, porque o que o pessoal quer é like, o que o pessoal quer é hype, o que o pessoal quer é uma oportunidade de ganhar seguidor em cima, mas a gente está tranquilo, a gente sabe quem é a nossa mãe, a gente sabe do nosso coração, a gente sabe que a gente está tendo que viver como família aqui agora, né? Juntando os pedaços. Meu irmão de 17 anos falando que precisa de um psicólogo. Então, é só a gente que está vivendo realmente sabe o que está acontecendo aqui. Rapaz, então tua mãe é analfabeta também, veja só, ajuda com certeza a entender melhor a atitude dela, de passividade, de aceitação. Uma senhora, viúva 2 vezes, mãe de 7 filhos, analfabeta, que você sabe que para conseguir um trabalho vai receber muito pouco, sozinha, analfabeta, para cuidar de 7 filhos é difícil. Então é uma mãe batalhadora, rapaz. Você é filho de uma mulher guerreira. Essa é a grande verdade. E muita gente chegando agora, são 12 horas e 21 minutos, deixa eu te colocar na conversa. Eu estou conversando com o Marcos, que é irmão do Lucas, aquele menino que foi envenenado, provavelmente com chumbinho, porque o Marcos está aqui para falar da melhora dele. Ele teve uma melhora sensível, tanto que agora o medicamento já foi retirado e ele pode acordar a qualquer momento. Eu acho que a maior expectativa de vocês agora é pelo despertar do irmão de vocês, né? Com certeza, com certeza. O tempo todo atento ao celular, o tempo todo torcendo para o hospital ligar, falando que ele acordou, que ele está consciente, que ele está pronto para só de alguns dias ficar lá como em observação e sair para casa. O que a gente mais espera é ver o Lucas com o Fusca dele de novo, sendo feliz, tá lá as peças lá na casa lá do Fusca que ele comprou nova para colocar nos Fusca. O que a gente mais quer é ver esse menino alegre, fazendo o que ele gosta de fazer, entendeu? E vivendo a vida que ele sempre viveu. Valeu, Marcos. Aquele abraço para você, abraço em toda a sua família, tá? E força pro Lucas, porque ele vai sair dessa e nós vamos anunciar aqui. Obrigado. Valeu, guerreiro.